Eu sou Cristina Long e no programa de hoje eu quero que você reflita sobre a sua vida. Você já parou para pensar por que você tem esse pai, essa mãe? Por que você nasceu no lugar que você nasceu? Por que você está passando pelas experiências que você tem passado? Olha só, nada, absolutamente nada é por acaso. Nós temos experiências na vida que mostram pra gente coisas pelo caminho. Os sinais estão em todos os lugares. Os nossos mentores espirituais estão mostrando pra gente o tempo todo coisas que a gente precisa entender. Só que quando você não está naquele momento de observar, quando você está muito envolto de pensamentos lá do futuro, ou fica pensando em tudo que te aconteceu, sabe o que te acontece? Você não está pronto para ouvir os sinais, porque as sincronicidades elas acontecem a todo momento. Quando você pede para os mentores espirituais, para o seu anjo da guarda, para a sua espiritualidade no geral um sinal, eles mostram os sinais, eles vão trazendo os sinais um a um. Sabe quando você entra no elevador, de repente você ouve através da boca de uma pessoa, alguém falando exatamente aquilo que você precisava ouvir, aquele pedacinho de algo que traz exatamente a sua resposta. De repente você entra em algum lugar, está tocando a música e naquela música a frase, um pedaço daquela frase traz a resposta. A espiritualidade manda pra gente o tempo todo essas respostas. E o que você tem que fazer para ouvir essa espiritualidade? Você tem que pedir. Além de pedir, você deve e precisa ficar atento. Então, os nossos mentores espirituais, quando nós pedimos, eles vão mostrar. Mas você precisa estar nessa resiliência com você. Né? Estar nessa resiliência com você é estar atento, estar tranquilo. É não ficar ali preso aos pensamentos do dia. E infelizmente nós estamos numa época onde as pessoas estão sendo extremamente alienadas por tudo que está passando à volta. Quando você, por exemplo, fica horas vendo coisas por aí na internet, fica ali, né? Horas. Você está alienado, né? E quando você está alienado, você perde a sua capacidade de observar. Então, guarda sempre um momento no seu dia para você fazer contato com a sua espiritualidade. Eu faço todos os dias as consultas, né, lá das perguntas aos mentores, principalmente as pessoas que vêm perguntar das vidas passadas, né? E as pessoas perguntam muito o porquê. O porquê que a vida delas está desse jeito. Por isso que eu trouxe essa reflexão. Você já parou para pensar que você não nasceu nessa família por acaso? Que esse pai que de repente não cuidou de você, ele não cuidou, claro, né? Porque ele, em primeiro lugar, não pôde, não entendeu como. Infelizmente, ainda ele não teve a oportunidade de se desenvolver para entender como ele deveria cuidar. Mas tem algo além, né? Ao invés da gente jogar a culpa só nele e achar que ele deveria fazer diferente, você já parou para pensar que às vezes isso é uma lição para você? E quando você se coloca nessa espiritualidade, onde você pergunta para os seus mentores espirituais o porquê, como eu disse, eles vão trazer as respostas. E as respostas, elas vêm assim de todos os lados. Quando você ouve essas respostas da espiritualidade, fica mais fácil o seu caminho. E eu convido você hoje a começar a fazer isso todos os dias. Pensa aí no seu problema. E antes de dormir, pega uns 2 minutinhos, 3, é o suficiente. Fecha os olhos, pensa no seu anjo da guarda. Em seguida, pensa numa situação e pede, me mostra o que eu preciso entender. Mas peça aberto. Não peça assim, querendo entender que a solução seja aquilo que você quer. Porque aí não vai acontecer, né? Você precisa entender que você precisa estar aberto para a solução. Se você fizer isso com o seu coração, com certeza os seus mentores espirituais, eles vão te mostrar um caminho. E aí, a partir do dia seguinte, fique atento. As respostas, como eu disse, elas podem vir de várias formas. As pessoas podem falar sem querer a resposta que você precisa ouvir. De repente você está lá na internet e algo te salta aos olhos, pode ser a sua resposta, né? A resposta, ela vem aos pouquinhos.
ela vem sutil, ela vem de forma delicada. Lá no meu treinamento, nos Jornadas da Fênix, né? Onde é aquele treinamento que eu sempre falo aqui para vocês, que as pessoas aprendem a acessar as vidas passadas, elas aprendem a entender, né? O que aconteceu com elas nas vidas passadas para entenderem o porquê que elas estão passando por certos perrengues nessa vida. Elas entendem as conexões e tudo mais. Lá eu sempre explico que quando nós pedimos, né, para a espiritualidade nos mostrar uma resposta, essa resposta ela vem normalmente nas próximas 12 horas. Então, se você pede uma resposta, nas próximas 12 horas você deve ficar muito atento e observar. Não é ficar atento assim, achando que tudo é respostas, mas é ficar com o coração livre para de repente ouvir aquilo que você precisa ouvir. Pode ser também que essa resposta ela venha lá dentro de você. É quando você ouve com a sua própria voz alguém falando com você. Você ouve você mesmo com a sua própria voz, mas não é você. Como é que você sabe que não é você? Porque quando é o seu mentor espiritual, aquilo que você precisa ouvir vem direto, vem como um bloco, vem de uma vez. Quando é você elaborando algo da sua vida, o que acontece? Aquela resposta, ela vem pensada, você vem pensando, você vem se organizando. Então, é muito importante você estar atento. E eu vou contar agora uma história, né, de uma pessoa que veio fazer a consulta das perguntas aos mentores. Aquela consulta que eu sempre falo, aquela mais famosa, né, que as pessoas querem sempre saber das vidas passadas. E ela queria saber o porquê que a mãe dela não gosta dela. E ela falava assim para mim, né, Cristina, minha mãe me odeia, eu faço tudo para minha mãe. Eu sou a filha que mais cuida, eu sou a filha que mais presta atenção, eu sou a filha que toma cuidado com ela, eu sou a filha mais resiliente com ela em todos os sentidos, mas mesmo assim a minha mãe me odeia. A minha mãe faz de tudo para me prejudicar, a minha mãe me atrapalha ao máximo. E a minha mãe, ela não olha para mim, ela não gosta de mim. E essa moça tinha ali por volta de uns 20 e poucos anos. E aí eu fui olhar, né, na vida passada o que aconteceu. Olha que interessante. Na vida passada, eu vi a vida passada das duas, ambas eram homens. E a mãe dela era uma prisioneira. E essa menina, né, a filha, era a carcereira. E aquela prisioneira, que era homem, né, ele ficava pedindo para ser solto, para, né, me solta, me solta, me solta, e pedia muito, 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 muito. E aquele carcereiro não deixava, mas tinha um motivo pelo qual ele não deixava, não soltava, né, porque o que aquele prisioneiro queria é que simplesmente ele fosse solto, tipo, abra aí a cela, porque era um lugar muito, muito antigo. Era um lugar assim meio úmido, parecia de pedra, era um lugar assim muito antigo, então, né, se ele se soltasse provavelmente não iam descobrir, né, mas se descobrissem ia ser bem complicado. E aquele carcereiro sabia disso, sabia que se descobrissem, se ele se soltasse e fosse pego novamente, as consequências seriam terríveis. E é por isso que ele não soltou aquele prisioneiro, porque ele já viu histórias de prisioneiros que tinham sido soltos ou que ele tinha ajudado, né, e que não foi bom o final. Então ele não ajudou. E aquele prisioneiro ficou com muita raiva, né, e guardou aquela raiva e não soube lidar com aquilo. E nessa vida, né, vieram como mãe e filha para lidar com isso. Então, ela entendeu que a mãe tinha muita mágoa, né, daquela vida passada. Ela entendeu que aquela mãe tinha também outras questões relacionadas à vida passada dela que não estavam bem resolvidas dentro dela e que ela ia ter uma tendência sempre de jogar a culpa na filha, sempre de tentar atrapalhar a vida, porque ela era uma pessoa frustrada, né? Pessoas frustradas, elas são ranzinzas com a própria vida e com a vida dos outros, né? Pessoas magoadas com a própria vida, que não entenderam o que fazer com a própria vida, não conseguiram fazer a própria vida andar, elas vão ser pessoas, né, com a tendência a tentar atrapalhar os outros. Era o que acontecia com aquela mãe. E aí ela entendeu como olhar para a mãe, ela entendeu que ela precisava ser diferente com a mãe,
Ou seja, ela queria aquela resposta, ela buscou a resposta através dessa consulta e a espiritualidade trouxe. Então, quando você quer uma resposta, a espiritualidade traz. Então, pensa aí no que você precisa entender sobre a sua vida, sobre uma situação, sobre um questionamento que você tem, que com certeza a espiritualidade vai estar disponível para te ajudar. E eu convido você a vir fazer essa consulta ou fazer o treinamento Jornada da Fênix, se você quiser olhar para suas vidas passadas, entender tudo o que te aconteceu ou o que está te acontecendo na sua vida. E é isso, gente, é possível entender tudo o que vocês precisarem na vida de vocês. Até o próximo programa.